Fim de uma história. A empresa Cruz é oficialmente incorporada pela Aviação Piracicabana e Grupo Comporte realiza a aquisição de novos ônibus. Novidades na Volvo. Fabricante lança o BZR, com opções para carrocerias de piso alto e piso baixo. SP Trans já gastou quase 120 milhões de reais na compra de ônibus elétricos e percentual deve subir ainda mais. E você vai ver também. Viação Garcia inicia processo de repintura de seus ônibus. Expresso Diamante passa a operar nova linha em Goiás. Mascarello lança novo Roma R4. BRT Transbrasil começa a circular no Rio de Janeiro. Viação Paraty e Expresso Itamaraty deixam de operar linhas em São Paulo. E ainda, fabricante de ônibus belga Van Hool pode decretar falência a qualquer momento. O Jornal do Ônibus está no ar. Olá, boa noite para você. O Grupo Comporte oficializou a incorporação da empresa Cruz pela Aviação Piracicabana. A tradicional empresa do interior de São Paulo deixará de existir. Com a incorporação, 20 novos ônibus foram adquiridos, já com a nova identidade visual da Piracicabana, baseada na pintura do Expresso de Prata. Os novos coletivos possuem poltrona e semileito, com descanso para pernas, Wi-Fi gratuito, ar-condicionado e tomadas USB. Esses novos ônibus irão ser utilizados nas linhas Araraquara-São Carlos, Araraquara-São Paulo e Campinas-Ribeirão Preto. A carroceria escolhida foi a da Buscar, do modelo VistaBus NB1 365, com chassis Mercedes-Benz, do modelo O500RS Euro 6. Com essas mudanças, a empresa Cruz, fundada em 1938 pelo imigrante italiano Leonardo Cruz, aos poucos vai sumir do mapa, deixando um legado de qualidade na memória da população de Araraquara e toda a região. Lembrando que a Cruz não foi a primeira incorporação do Grupo Comporte nos últimos anos. Em fevereiro de 2020, a Aviação São Paulo-São Pedro foi incorporada à Piracicabana. Já em fevereiro de 2021, a Manuel Rodrigues foi incorporada à Princesa do Norte. Em junho de 2021, mais uma incorporação, desta vez da Breda, e foi incorporada à Piracicabana. E recentemente, tivemos os casos do Expresso de Prata e da Ingatur. A próxima mudança deve ocorrer no Expresso Maringá, que já se encontra atualmente sob controle da Penha e deve ser alvo da próxima incorporação. Seguimos nas notícias do Grupo Comporte. Já que falamos da Penha, a empresa com sede em Curitiba, no Paraná, estará trazendo em breve para sua frota mais ônibus novos, desta vez com chassis da Volvo. O Grupo Comporte, além de Volvo, virá também com novos ônibus da Buscar com chassis da Scania. Porém, ainda não se sabe para quais empresas esses novos coletivos vão ser disponibilizados. E por fim, teremos em breve uma grande renovação nas empresas urbanas do grupo. A tendência é que se repita o que aconteceu no ano passado. A combinação Apache VIP mais Mercedes-Benz. Não se descarta a vinda de mais unidades do Marco Polo Torino. A TCGB de Bauru já começou o seu processo de renovação. Em breve, a Cidade Canção e a Val, dentre outras empresas, devem renovar também. Vem aí mudanças no transporte intermunicipal de Goiás. A Agência Goiana de Regulação aprovou a operação da linha Caldas Novas-Goiânia via Bela Vista, Pires do Rio e a GO 309, pelo Expresso Diamante. A Viação Garcia iniciou o processo de mudança de pintura na sua frota de ônibus. Com a chegada recente dos novos ônibus com tecnologia Euro 6, em chassis Volvo, Scania e Mercedes, a empresa adotou uma nova identidade visual, muito parecida com a anterior, mas com leves mudanças. O tom de grafite se manteve,
porém com o nome da Aviação Garcia passando a ter mais evidência. Contornos na cor verde foram adicionados e as pilotagens dos serviços foram retiradas. Com isso, além dos carros novos, veículos mais antigos têm recebido também esse novo padrão. É o caso do carro 98010, que é aquele G8 Scania que veio ainda na pilotagem antiga e já recebeu as devidas mudanças. Um do G8 Rosa também recebeu essas mudanças. Informações apuradas pelo canal Próxima Parada trazem um panorama de mudanças que podem acontecer em breve no transporte urbano e intermunicipal no estado de São Paulo. Segundo fontes, as empresas Imperial, Microtour e São João Turismo, conhecida também como Sorotour, foram adquiridas pelo grupo Bellarmino. Olha só que coisa. Já na região de Marília, segundo informações, a Sansetur do grupo Chedid estaria realizando a compra da aviação Sorriso e deixando de lado as operações de Presidente Prudente. Alerta de novidade! A Mascarello finalmente realizou mudanças na linha Roma R4. O modelo ganhou os mesmos detalhes estéticos do Roma R6, atualizado em 2019. Sendo assim, ambos os modelos passam a compartilhar as mesmas peças, havendo somente pequenas mudanças de acabamento, altura e conforto entre ambos. A Volvo apresentou oficialmente a plataforma de ônibus elétrico BZR, voltada para aplicações urbanas e intermunicipais, e que pode ter diferentes configurações, como piso baixo nas primeiras portas, low entry, ou piso alto, high floor. A plataforma pode receber carrocerias de 2 ou 3 eixos, com comprimento variando entre 9,5 metros e 15 metros, com peso bruto total de até 27 toneladas. Há diferentes opções de distribuição de baterias, que podem gerar uma potência de até 400 kW, cerca de 536 cavalos de potência. Porém, em arranjo modular, a potência pode chegar até 540 kW, algo em torno de 723 cavalos. Esta configuração com arranjo modular é indicada para linhas intermunicipais e de maior distância. As baterias e o sistema de tração são os mesmos que os desenvolvidos para caminhões pesados e extrapesados elétricos da marca. A empresa apresentou também a versão conceito do novo Volvo 8900 Electric, o primeiro modelo sobre o chassi BZR. A unidade apresentada tem carroceria feita pela própria Volvo, mas a produção em série deve ser feita pela fabricante MCV do Egito. O novo Volvo 8900 Electric tem piso baixo e opções de carrocerias de 12,3 metros de 2 eixos até 15 metros de até 3 eixos. A autonomia das baterias varia de acordo com o arranjo de PEX que foram utilizados, podendo variar entre 250 e 320 km. A plataforma BZR é mundial e deve ter comercialização a partir do ano de 2025, inicialmente em mercados europeus. O modelo BZL continua normalmente na gama de opções da Volvo. Presente no mercado europeu e em outras regiões, o BZL está sendo testado em sistemas brasileiros de transportes. O presidente da Volvo na América Latina, André Marques, disse que a empresa estuda produzir ônibus elétricos na planta de Curitiba, no Paraná. Mas, segundo Marques, tudo vai depender da procura pelos ônibus elétricos da Volvo aqui no Brasil e nos outros países da América do Sul. O BZL, inclusive, está em fase final de homologação pela SP Trans, gerenciadora do sistema de transportes coletivos da capital paulista. O modelo também passou por testes pela Urbis, gerenciadora de transportes coletivos na capital paranaense. Ambas as cidades possuem planos para eletrificar a sua frota de ônibus. Ainda hoje no Jornal do Ônibus, estreia o novo corredor Transbrasil no Rio de Janeiro. E a seguir, as notícias que estão em manchete no mundo rodoviário. O Jornal do Ônibus volta já já.
A Westside, empresa que pertence ao grupo Bellarmino, prorrogou o contrato de R$ 1,3 milhão com a Prefeitura de Avaré, em São Paulo, para o transporte de alunos até a Unesp de Botucatu. Em Ribeirão Preto, a linha 43, Portal dos IPs, foi estendida e passou a atender a região do loteamento Santeria Garden. Aconteceu nesta sexta-feira, no Terminal Diadema, em Diadema, São Paulo, o evento Expo Minis, que expôs diversas miniaturas de ônibus, tanto urbanos, tanto rodoviários. O governo do estado confirmou que o Grupo Comparte foi o vencedor do trem Intercidades. A política de tolerância zero para as empresas de ônibus de Belo Horizonte chegou ao sistema complementar. Durante a inspeção dos ônibus, 9 autuações foram feitas. Seguimos por BH. A prefeitura da cidade desistiu da implantação de 120 vias exclusivas para os coletivos. O motivo? A baixa frequência de ônibus em determinados locais e a largura não adequada para a implementação. Em Santa Luzia, a passagem do transporte coletivo caiu de R$ 5,00 para R$ 4,80. Em Uberaba, a prefeitura aprovou um subsídio de R$ 12 milhões para as empresas da cidade. A aviação Águia Branca espera receber mais de 15 mil pessoas durante o feriado de Nossa Senhora da Penha, em Vitória, capital do Espírito Santo. Os destinos mais procurados são Rio de Janeiro, São Paulo, Teixeira de Freitas, Governador Valadares e cidades do interior capixaba. 18 ônibus extras foram disponibilizados. Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, prorrogou até o dia 26 de abril o recadastramento de idosos e pessoas com deficiência no novo sistema de transporte coletivo da cidade. Em Caxias do Sul, o prefeito de Porto Alegre realizou uma visita técnica na fábrica da Marco Polo para conhecer um dos novos ônibus, que vai fazer parte da frota de coletivos elétricos da cidade. 8 ônibus do modelo Marco Polo Ative irão compor a frota das empresas Teresópolis Cavalhada e Nortran. Outros 4 ônibus da empresa Sudeste terão carroceria Caio e Milênio. Ao todo, a capital gaúcha vai ter 12 ônibus elétricos. Em Santa Catarina, Itajaí iniciou os testes com o coletivo elétrico. O veículo de carroceria Marco Polo Ative está sendo testado na linha T1A Cordeiros, no sistema de ônibus local, o SOL. Além disso, o consórcio Atalaia realizou a compra de 2 ônibus elétricos para as linhas T2A Rio Bonito e T2B Cidade Nova. O governo federal assinou um contrato de R$ 10,4 bilhões para o Fundo do Clima, com foco no financiamento de ônibus elétricos em todo o Brasil. O Expresso Guanabara vai ser a patrocinadora do maior São João do mundo, o de Campina Grande, na Paraíba. Essas foram as principais notícias em manchete desta edição. Começou a circular no Rio de Janeiro o 4º corredor expresso de BRT da cidade, o Transbrasil. A operação está sendo feita entre as 10 da manhã e as 3 da tarde, todos os dias da semana, com uma média de 40 minutos de viagem. O corredor tem ao todo 26 quilômetros de extensão e atravessa 18 bairros. Ao todo são 17 estações. A previsão é que até 2030, 250 mil pessoas por dia sejam transportadas na Transbrasil. 3 linhas estão em funcionamento no BRT neste momento, sendo elas: a linha 60, Terminal Gentileza, Terminal Deodoro Parador, a linha 80, Terminal Gentileza Penha Parador e a linha 90, Terminal Gentileza Fundão Parador. Além do Transbrasil, o BRT Rio já conta com o funcionamento dos corredores Transolímpica, Transoeste e Transcarioca. Também começou a funcionar o Terminal Magarça, na Zona Oeste, fruto de uma ampliação da antiga Estação Magarça. Em breve, os terminais Pingo d'Água, Curral Falso e Mato Alto, que são também antigas estações, vão ser inaugurados.
Por fim, o Terminal Gentileza recebeu a operação de mais 5 linhas e um novo serviço de VLT. As mudanças no Terminal Gentileza estão aparecendo em detalhes aqui na tela para vocês. Por fim, nas notícias do Rio, as linhas troncais e integradas passarão por uma mudança de nomenclatura, com o retorno dos números de 3 dígitos. Aqui na tela aparece para vocês uma arte mostrando certinho como que ficaram essas linhas depois da mudança. Segundo a Prefeitura do Rio, a medida visa facilitar a identificação da linha por parte do usuário. Em São Paulo, segue a debandada de empresas de transporte rodoviário em várias regiões do estado. Muitas companhias têm deixado de operar serviços no interior, deixando muitos passageiros sem transporte. O primeiro caso vem da região de Barra Bonita. A Aviação Paraty deixou de operar a linha rodoviária entre Barra Bonita e Dois Córregos. Sendo assim, a Artesp abriu um chamamento público para empresas devidamente regulares manifestarem interesse em operar neste trecho. A agência disponibilizou um e-mail: tc3@artesp.sp.gov.br. Já nas regiões de Rio Preto e Araçatuba, o Expresso Itamaraty deixou de operar 4 linhas suburbanas, sendo elas a Auriflama Fernandópolis. A Auriflama Fernandópolis são 2 linhas, entre essas cidades cadastradas na Artesp, a Nandiara Araçatuba e a Ponte Gestal São José do Rio Preto. As manifestações neste caso da Itamaraty podem ser enviadas neste e-mail: tc4@artesp.sp.gov.br. Na capital, a Prefeitura de São Paulo liberou mais 37 milhões de reais para a compra de ônibus elétricos para as empresas Ambiental e Express. A Ambiental já havia ganhado recentemente um crédito de 43 milhões de reais, junto da Aviação Campo Belo, que ganhou da Prefeitura 19 milhões de reais para a compra desses ônibus elétricos. Quem também recebeu recentemente uma verba para a aquisição desses coletivos foi a Mob Brasil, que recebeu ali cerca de 16 milhões de reais. Ao todo, aproximadamente 117 milhões de reais já foram gastos na compra desses veículos. Nas notícias internacionais, a Alemanha ganhará mais ônibus movidos a hidrogênio em breve. A empresa RVK, da cidade de Colônia, realizou a encomenda de 20 novos ônibus, sendo 9 do modelo Urbino 12, com 12 metros de comprimento, e 11 unidades do modelo Urbino 18, articulado de 18 metros. Ambos esses modelos vão ser fabricados pela Solaris. As entregas estão previstas para o primeiro semestre de 2025. Com isso, Colônia vai ter ao todo 84 coletivos movidos a hidrogênio. A autonomia desses ônibus pode chegar até 350 km com uma única carga. Pelo jeito, não é somente as fabricantes de ônibus brasileiras que têm passado por crises. A holandesa Ebusco reduziu suas atividades fora da Europa e fechou sua fábrica na Austrália. A estratégia foi adotada para viabilizar a produção do modelo Ebusco 3.0, um dos principais produtos da marca, lá na China. Houveram também cortes de empregos. O processo de montagem dos ônibus deve ser terceirizado. Mesmo com sinais de crescimento nas vendas, a fabricante teve um prejuízo de 120 milhões de euros em 2023. A perda de lucro EBITDA foi de 95,7 milhões. Quem também está na corda bamba é a Van Hool, tradicional fabricante de ônibus da Bélgica, com 77 anos de existência. A empresa está prestes a decretar falência, com dívidas altíssimas, praticamente impagáveis, e com suspeitas de má gestão. O fim da Van Hool só pode ser evitado caso seja firmado um acordo de compra com algum outro grupo. O ministro do Trabalho na Bélgica confirmou que ao menos 4 empresas estão interessadas
entre elas a holandesa VDL, a alemã Smiths Cargobull e também o grupo Dumarey, esse da Bélgica. A compra da Van Hall pode ser feita de forma fatiada e é capaz de que cada segmento da empresa fique com algum grupo que esteja interessado. Por fim, nas notícias internacionais, a Eager, fabricante de ônibus chinesa, lançou o modelo Fencers F6 EV. Esse veículo vai ser destinado para a operação de viagens intermunicipais e de fretamento. Ele possui eixos da ZF, motor Dana, ar-condicionado da Valeo, sistema de direção da Bosch e 422 kW de bateria. O ônibus tem 12,5 metros de comprimento, 52 assentos e 530 km de autonomia. Bora pro nosso sim ou não de hoje. Teremos uma espécie de enquete nesta edição. Vendo todo o cenário de empresas do Grupo Comporte, dentre essas três, Expresso Maringá, Caxiense e Princesa, na sua opinião, qual deve ser a próxima a ser incorporada? Ou então você acha que pode ser outra? Vai lá na aba Comunidade e responda a nossa enquete. E também responda aqui nos comentários. Dê a sua opinião. E também dê a sua opinião sobre outros temas tratados aqui no Jornal do Ônibus de hoje. Fale sobre o novo Roma R4, o Volvo BZR, a debandada de empresas lá em São Paulo, o BRT Transbrasil, a Garcia e vários outros assuntos. Manda aqui nos comentários. Eu estarei lendo e respondendo todos vocês assim que possível. Assim nós terminamos mais esta edição do Jornal do Ônibus, edição desta sexta-feira. Obrigado a todos pela companhia e pela audiência. Curta, comente e compartilhe nossos vídeos. Não é inscrito, se inscreva e, claro, ative as notificações. Fique ligado aqui na programação do Próxima Parada e também do canal Ingabus, o nosso segundo canal. Domingo tem movimentação de ônibus por lá. A terceira parte do movimento especial de Páscoa na rodoviária de Maringá. Não perca! Uma ótima noite para você e a gente volta a se ver amanhã, aqui no Próxima Parada, com Expresso Alerta e Jornal do Ônibus. Até lá, a gente se vê. Tchau, tchau! Detalhes internos, externos, ônibus ao extremo, raridades históricas e veículos modernos. Tudo isso e muito mais você encontra no canal Ingabus, o novo canal do Próxima Parada. Pesquise na sua aba de pesquisas por Ingabus ou então clique no primeiro link da descrição. Não perca, fique ligado!